Olá, meus amores, meu nome é Jace e esse é o vídeo que nós vamos finalizar toda a pintura do Sonic. Esse é o último vídeo da série, onde nós aprendemos todo o processo da pintura do Sonic. Se você quer ver todos os outros vídeos, clique aqui no card ou no link da descrição. E o mais legal é que o Sonic ele é fácil de fazer. Não gasta muitos materiais aí com muitas cores de tinta. E nesse vídeo eu vou mostrar a vocês todo o processo, né, de luz e sombra seca e contorno. Eu escolhi o Sonic porque é um personagem que está super em alta. Recebi várias encomendas, tem aqui duas que eu recebi. Então vocês vão amar todo o processo. Mas para acompanhar tudo, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. E já dá aquele joinha e vá deixar sua dúvida, seu comentário que depois eu respondo. Então te contasse. Bom, meus amores, agora a gente vai preencher toda a cabeça do Sonic, né? Eu vou usar o azul cobalto e o azul ardósia. Vou começar pela orelha, né? E vocês veem que o azul ardósia, ele tem um tom meio puxando pro roxo, né? Porque o Sonic, ele é um azul meio arroxeado, então eu quis fazer tipo uma misturinha no próprio tecido. Agora vocês vão ver, eu vou preencher a orelha dele com cuidado, né, com o azul cobalto. Esse é um pincel da linha da Condor, né, 421. Esse é o número 8, que eu tô usando para preencher. Ele já tá meio gastinho, eu já gosto porque ele já fica parecendo uma espátulazinha bem fininha. Eu gosto que só desse pincel, se vocês observarem. E aí eu vou preenchendo a parte da cabeça com cuidado, né? Vou preenchendo aí, ó, que ele facilita muito ele. Esse pincelzinho eu gosto muito dele. E assim, o tecido tem que ficar todo preenchido. Não pode deixar nenhuma brecha do tecido sem preencher. Por isso que vocês estão vendo aí, eu coloco bastante tinta. Porque se você não preencher bem o tecido, quando enxuga, fica uns pontinhos ainda branco, fica mostrando. Agora eu só dei uma limpadinha no pincel, não cheguei a lavar e já vou jogando aí o azul ardósia, né? Já fazendo a mistura no próprio tecido. E já também fazendo a primeira luz, né? Você vê que vai ficando um pouco mais claro, onde eu jogo o azul ardósia. Agora, eu troquei o pincel, peguei um pincel da mesma linha, só que a numeração menor, né? Esse é o número 4. E com o azul marinho, eu vou fazer a primeira sombra, fazendo um contorno aí pela orelha todo. E coloco assim, um pouquinho de nada de tinta e já vou espalhando. Vou espalhando bem, para não ficar marcado, né? Vocês veem que eu coloco a tinta na pontinha do pincel. É com o mesmo pincel que eu estava usando antes, né, com o azul ardósia, agora eu vou dar uma espalhada para juntar as duas tintas e não ficar marcado. Agora eu lavei o pincel, dei uma lavada nele e vou voltar pro azul cobalto e fazer o preenchimento da cabecinha dele. Cabecinha não, né, cabeçona, ele tem uma cabeça bem grande. Aí vou fazer aqui o preenchimento com cuidado nessa parte dos olhos que tem aqui, ó. E vou preenchendo devagarzinho. Essa parte eu não quis acelerar não o vídeo, que é para vocês acompanharem mesmo o processo de como é o preenchimento, né? Com cuidado, que eu vou preenchendo tudo. A câmera tá um pouco desfocando, né? Mas eu acho que tá dando para vocês entenderem como é o processo e ver direitinho aí como é que é feito todo o preenchimento do tecido com a tinta, né? Isso é o básico que a gente faz, né? O preenchimento. Então, a gente tem que ter cuidado, como eu disse a vocês, para deixar a fibra do tecido toda preenchida,
sem deixar nenhum furinho aí do tecido, nenhuma partezinha sem o preenchimento. Voltei com aquele pincel pequenininho de novo e vou fazer agora o contorno da sobrancelha dele, porque isso é importante a gente fazer com a tinta ainda úmida, por isso que eu fico trocando, né? Agora voltei de novo com o pincel de número 8 para preencher, que eu já deixo um paninho, né? Na verdade, eu deixo um paninho assim já perto de mim e apoio esses pincéis que eu tô usando, né? Que eu fico trocando, para não ter que ficar sempre lavando. Então, para ganhar tempo, eu deixo já o pincel já sujo de tinta na cor que eu tô usando para facilitar o trabalho. E aí eu vou fazendo todo o preenchimento com cuidado dos olhos. Essa parte dos olhos, né, tá por cima, né, do branco. Essa parte é azul. Quando a gente for preencher a parte branca, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Que quando a gente jogar o branco aí, o ideal era pintar primeiro o branco para depois o azul e o branco ficar por baixo. Mas a gente vai fazer isso depois e eu vou explicar a vocês como pode ser feito, mesmo eu fazendo o azul primeiro, né, a ordem da pintura. Ele vai ficar, mesmo assim, de início o branco do olho vai ficar por cima, mas depois eu vou fazer uma forma que ele fique por baixo. Mais pra frente vocês vão entender o que é que eu tô querendo dizer. Agora eu passei por cima aí da orelha, né, do risco. O risco ficou bem clarinho. Então agora eu vou pegar o azul marinho e já vou aí contornar toda a orelha dele para marcar, né? Marco já fazendo a sombra dessa orelha, toda em volta dela, porque, como eu disse a vocês, né, a gente tem que aproveitar a tinta úmida para não ficar marcado. E faço também aqui acima dos olhos, né, que é a pálpebra do olho dele, que tem essa sombra. E vou fazendo no cantinho do pincel e vou fazendo a sombra. Bora agora pegar de novo o azul cobalto. Não, desculpa, o azul ardósia. E vou fazer aquela misturinha já aqui com a tinta úmida e ao mesmo tempo já fazendo a luz. Vocês verem que ele também já dá um efeito de luz, já vai clareando mais o azul cobalto, né? E também aproveito, né? Aproveito a tinta úmida e já vou fazendo esse processo também de luz. Aqui eu tô usando o azul ardósia, como eu disse a vocês, em dois sentidos, no sentido de luz e para mudar um pouquinho o tom do azul. Ele vai ficar um azul diferente, né, do cobalto. E vocês vão vendo aí onde eu vou botando a luz na parte dos olhos, para dar um volume aí nessa parte da frente dos olhos e acima da cabeça. Ele tem um cabeção, viu? Pense no cabeção. Aí boto mais um pouquinho na orelha, né, que já deu uma enxugada. Aí quando enxuga já vai sumindo a tinta, ela vai absorvendo e vai dando uma sumidinha. Então eu dei mais uma intensificada ali naquela primeira orelha que a gente fez, né? E vou também colocar na segunda orelha para dar mais um volume aí na orelha também. E vou todo ao redor da orelha. E já vai ganhando um volume, né? Aqui na pálpebra, para deixar também a pálpebra mais volumosa. Porque a questão da luz, né? A gente faz o contrário da sombra. A sombra tá por cima da pálpebra, porque a pálpebra tá fazendo uma sombra por cima. E como a sombra tá por cima, a gente vai e coloca ao contrário a luz. Agora, com cuidado, voltei a preencher, né, essa, é o que? Barbatana, né? Uma barbatana que ele tem. Eu não sei se é barbatana, se é o cabelo. Bom, enfim, vou preenchendo essa parte aqui da cabeça dele com o azul cobalto. Preenchendo direitinho, né, com risco.
E a questão do risco, a gente tem que cobrir o risco, né? A gente não deixa mostrando o risco, não. Quando a gente vai fazer o preenchimento, a gente tem que cobrir o risco. Eu tô colocando mais um pouquinho de sombra aqui na orelha, né? Depois que eu preenchi a barbatana, eu senti necessidade aí de uma luz, de uma sombra nessa orelha. Então, a gente vai, intensifica aqui a sombra e espalha para não ficar marcado. Deixa bem espalhadinho. Agora, com outro pincel, vocês podem observar que eu fico sempre trocando de pincel. Agora, eu vou fazer também a sombra aqui na barbatana dele, na parte de baixo. Lá tem uma sombra. Eu vou fazer para dar essa curvatura, né, da barbatana. E tem tipo um contornozinho na parte de cima também. Então, a gente vai fazer esse contorno. Nessa parte que passa da toalha, né, a gente tem que ter cuidado, porque não é uma parte lisa. Então, a gente tem que deixar bem preenchido para que fique bem legal aí o trabalho. Mas vocês não são obrigados a passar, né? Ou você pode deixar o desenho menor, cortado aí essa parte de cima, ou você pode descer um pouco mais o desenho para que não passe. Eu gosto desse efeito, né? Eu já falei no Instagram, vou repetir aqui. Eu gosto desse efeito do personagem passar um pouco da toalha, porque dá a impressão de que ele tá mais para frente, né? Dá a impressão de que ele tá um pouco mais à frente do fundo. Então, eu sempre gosto de deixar passando um pouquinho. Mas se você não gosta, não faça assim. Aí vocês viram que eu também coloquei luz, né, na barbatana. E agora eu vou preencher novamente com o azul cobalto aí o resto da cabeça dele. Agora eu dei uma aceleradazinha, tá, no vídeo. Porque como vocês acompanharam aí logo no início como era, eu acho que já deu para entender, né, como é o preenchimento. Para quem é iniciante, sempre é bom ver como é o preenchimento na velocidade normal, né? Como é que a gente faz. Então, agora eu dei uma aceleradazinha para o vídeo não ficar muito longo. E aí embaixo eu troquei de pincel, peguei um pincel menorzinho para preencher com cuidado. Agora eu vou de novo fazer a sombra. Vou fazer a sombra ao redor da mão, nessa parte de baixo, na parte de cima da mão, né? Eu vou fazer toda a sombra e também na cabeça, porque aí, ó, tem a divisão das barbatanas dele e da cabeça, sendo que aí não tem risco. A divisão vai ser feita com uma sombra, que aí vai dar tipo uma baixazinha na cabeça. Você já percebe que já vai dando o formato da cabeça dele, né? Na medida que eu vou colocando a sombra, já vai dando um formato, uma separação da cabeça com a barbatana. Também vou fazer aí no dedo, esse dedinho aí que ele tá apontando embaixo do dedo e pegando já na barbatana aí também, né? Que vocês viram que na barbatana de cima eu fiz uma sombra e aí nessa de baixo também tem. E vou espalhando bem para não ficar marcado. Agora vamos pro azul ardósia e fazer a luz. Eu faço aqui nessa parte que tá na frente, né, para dar um volume na cabeça dele, para que você perceba que aqui é mais alto. Quando a gente ilumina, a gente dá essa impressão de volume, né, de que se aproxima mais, que tem um volume maior naquela área. Então, aí com a sombra e a luz, você já consegue perceber. Isso quando o trabalho estiver enxuto, a gente vai intensificar essa sombra e intensificar a luz também, que aí vai dar um efeito melhor, né? Porque sempre quando enxuga essa sombra e essa luz, ela dá uma sumidinha. Então, quando o trabalho enxuga, a gente dá uma reforçada para ficar mais bonito. Agora, vou terminar o preenchimento da parte de baixo. Vou de novo pegar o azul cobalto,
Só que agora eu vou dar uma luzinha aqui embaixo também, peraí. Peguei um pincel pequenininho para fazer a luz aqui embaixo. Com cuidado. Agora eu peguei realmente um pincel menorzinho e vou preencher, né, a parte de baixo. Também dei uma acelerada no vídeo, mas eu acho que dá para vocês perceberem que eu tô com um pincel bem pequenininho, porque essa área aí é uma área menor, né? Então a gente tem que ter mais cuidado para não invadir o risco onde não pode invadir. Mas também percebam que eu cubro o risco, não deixo o risco à mostra. Então, o que vai diferenciar aí para você identificar é os tons da tinta mesmo, porque o risco eu vou cobrindo tudo, para não ficar mostrando esse risco, né? Que eu fiz com carbono e o carbono não sai, então a gente tem que esconder ele e esconde cobrindo com a tinta. E vai preenchendo todinha a parte que tá faltando, né, de azul. E eu vou preenchendo com o azul cobalto. Vamos preenchendo. Preenchendo bem. E agora vamos para a sombra novamente. Aí na parte da sombra eu deixei na velocidade normal, para que vocês acompanhem bem como é feito todo o processo, né? Processo de sombra aí embaixo da cabeça dele, para que a cabeça sobressaia, né? Então a cabeça tá fazendo uma sombra na parte de baixo. Então a gente coloca o azul marinho e vai colocando. Aí também tem uma divisão do corpo e a barbatana, e a gente faz essa sombra por baixo da mão, né? Que a mão dele também faz uma sombra, e abaixo da barbatana também a gente vai fazendo aí essa sombra, estendendo aí. Vou fazer na outra barbatana também o mesmo processo. E assim a gente vai fazendo todo o preenchimento. Agora eu vou pegar o azul ardósia e fazer a luz. Fazer a luz aqui na parte da barriga dele, né? Que ele tem uma barriguinha saliente. Barriguinha dele. E vamos na barbatana também, na de baixo, tem um pouquinho de luz aí embaixo, e na outra também. Vamos colocando, e já tá dando um efeito bem legal, né? Já tá ficando aí o Sonic já deu uma vida pra ele, né? Esse azul, já ficou bem bonito. Agora a gente vai preencher a orelhazinha dele com, esse é um amarelo pêssego com um pouco de branco, né, que eu coloco num potinho e faço essa misturinha para deixar ele mais claro. Então agora com o camurça eu faço a sombra aqui na parte de cima, que essa parte da orelha dele de cima tá fazendo uma sombra para essa partezinha de dentro da orelha. E agora ao lado de cá eu vou fazer a luz com palha, ok? E agora eu vou pegar novamente a misturinha de amarelo pêssego com branco e vou preencher a parte da boca dele, né? Eu acho que são os lábios dele, a boca, não sei. Eu não sei, na verdade, que bicho é, hein? O Sonic. Porco-espinho. Ah, é um porco-espinho, é. Bom saber. Gente, essa voz de fundo é de João Pedro, tá? Meu filho aqui que tá aqui comigo. Agora, com o camurça, eu vou fazer uma sombra aqui embaixo do nariz. E vou fazer embaixo da boca e aqui nessa covinha da boca dele. E também na parte de cima da boca do porco-espinho. E agora eu vou fazer uma sombrazinha aqui na parte de baixo, né, da boca dele.
com palha, vou fazer a iluminação aqui, logo abaixo da sombra, na boca e aqui em cima também. Vou preencher agora com a misturinha de pêssego com branco, a barriga, fazer todo o processo novamente. Eu acelerei um pouquinho aqui o vídeo, mas não foi muito não, que é para vocês poderem ver aí, acompanhar tudo direitinho a parte de sombra e luz, né? Porque tem o preenchimento e também tem um pouquinho de sombra e luz aqui. Então, eu vou pegar o camurça, vou fazer a sombra aqui nessa parte de cá, da barriga dele. E a parte da frente, como tem o volume, a gente ilumina. Aqui a gente escurece. Tô escurecendo com o camurça. E na parte da frente da barriga dele, né, que ele é barrigudinho, redondinho, a gente ilumina para dar um volume na barriga dele. Agora eu vou preencher os bracinhos com a misturinha de pêssego com branco, misturando um bracinho, misturando não, né? Preenchendo. Agora o outro bracinho. E vamos preenchendo. E fazendo a luz e a sombra novamente, né? Como vocês percebem, né, eu vou fazendo por partes, né, porque aqui tá bem quente, então a tinta ela enxuga rápido se eu for preencher todas essas partes para depois ir para sombra e luz. Aí não fica o mesmo efeito, né, da gente fazer com a tinta molhada. Então, o ideal é fazer com a tinta úmida. Aqui eu passei um pouquinho, eu tiro com a própria unha mesmo. E agora eu vou iluminar a parte alta do braço e aqui também. Agora nós vamos preencher o olho. Pronto, aquela parte que eu tava falando a vocês. Esse olho, essa parte branca, é por baixo, né, daí das pálpebras dele. Mas a partir do momento que eu preencho aí com branco, a impressão que dá é que o branco tá por cima, né? Mas aí a gente vai fazer o processo da sombra para ela ficar por baixo, esse branco, ó. Tudo que a gente preenche, tá vendo? Tá parecendo que o branco é por cima da pálpebra dele. E não é para ficar assim. Então, o legal do efeito da sombra é exatamente esse, né? De dar profundidade. Na medida que eu der profundidade aqui nesse olho, nessa parte branca, aí o olho já vai passar para a parte de baixo das pálpebras dele. Eu peguei o pincel pequenininho e vou com cinza claro agora fazer a sombra do olho dele, para dar o efeito, né, de que ela é por baixo da pálpebra dele, não por cima. Então, eu vou fazendo todo esse processo de sombra aqui, ó, nessa parte aqui. Eu vou usar o azul, ó, o cinza claro, né, para fazer esse, mas quando enxugar, a gente vai intensificar a sombra aqui para dar mais esse efeito de profundidade aqui. Mas de início, né, a gente tem que ir colocando a sombra aos poucos, para ficar o degradê, não ficar aquela coisa marcada. Então, a gente de início coloca o cinza claro, depois a gente pode escurecer mais essa sombra. Aí, vou fazer o mesmo processo nas mãozinhas, né, é que ele tem uma luva, né, uma luva branca. E nessa parte de baixo, que pega um pouquinho da luva, e também na outra mão. Aí agora a gente vai preencher, vou acelerar também aqui um pouquinho, nessa parte do preenchimento. Quando vocês veem eu fazendo assim é porque passou um pouquinho, eu tiro com a unha mesmo. Quando o branco passa aí pra parte azul, que não pode passar. Aí eu tiro com a unha e vou preenchendo. E assim, uso o pincel pequenininho, né?
para ficar essa parte aí, é uma parte bem delicada. E a gente vai preenchendo com um pincel pequenininho, que é o que me deixa confortável para preencher. Mas aí tem pessoas que conseguem preencher com um pincel maiorzinho e não tem problema nenhum, não tem uma regra não. E a gente vai preenchendo. Agora eu vou fazer a sombra com o cinza claro também aqui. E a gente vai fazer a sombra justamente contornando aí os dedinhos dele, né? Que até deu uma sumidinha, né? Quando eu preenchi. Aí o cinza já vai ajudar para visualizar os riscos novamente, né? Colocar aí nessa parte do dedo. Deixei a sombra aí para vocês acompanharem na velocidade normal, não tá acelerado. Vocês acompanharem tudo direitinho. Aqui tô dando assim uma aula para vocês, né? Uma aula completa de todos os detalhes, para que vocês consigam fazer também e poder aí vender, ganhar dinheiro ou presentear, né? Porque as crianças amam esse personagem. Esse personagem tá muito em alta. Tem o filme. E as crianças agora só querem aniversário do Sonic. E fica bem bonito, né? Para fazer festa também. Então já é um tema que as crianças gostam. E agora também na volta às aulas, teve material escolar, né? Com esse tema. Então vocês podem ganhar bastante dinheiro fazendo esse personagem. Agora eu vou pegar aqui, ó, fazer... Ele tem um nariz com uma iluminação aqui bem marcada, né, de branco. Então, eu já vou deixar aqui preenchida essa parte da iluminação do nariz dele com branco, né, já que eu tô usando branco. E vamos agora preencher com preto. Aproximei bem aí para vocês verem o preenchimento. Aí eu vou preenchendo com cuidado, né, porque eu coloquei essa parte do branco, porque eu não quero misturar. Né? Ele tem uma parte bem saliente mesmo aí, a luz do nariz dele. Aí, como eu não quis misturar, então vamos fazer o preenchimento assim, arrodeando essa iluminação do nariz dele branca. E vamos arrodeando e preenchendo. Preenchendo. E vamos preenchendo. Agora aqui embaixo do nariz ele tem uma iluminaçãozinha que eu vou fazer com o azul. Deixa eu ver aqui qual o azul que eu vou usar. O azul Caribe. Vou botar aqui embaixo do nariz para dar uma iluminação, né? Porque preto ou a gente ilumina com cinza ou com azul. Mas aí eu escolhi iluminar com o azul Caribe. E a gente vai dando esse efeito aqui de uma claridade no preto, né? O preto não tem a sombra porque ele já é o tom mais escuro das paletas de cor aí, né? O preto. E agora eu peguei o pincel da Condor também, da linha 407, número 7, e vou ajeitando. Vou ajeitando aí. Vou também com o preto fazer primeiro um contorno aqui no olho para depois fazer o preenchimento. Aí vocês percebem que esse pincel, ele não é um pincel não é chato, né, feito o que eu tava usando, mas também ele não é muito fino. Então o traço dele fica um traço mais grossinho. Ele não é apropriado para fazer contorno, mas ele é bem legal para preencher boca, quando a boca é muito pequenininha, preencher a parte branca do olho, quando é aqueles olhos pequenininhos. E agora eu vou fazendo só esse contorno aí com ele, para depois pegar o outro pincel, né, chato, e preencher. Agora eu troquei e vou fazer o preenchimento do olho com preto. Terminando aqui, né, a parte desse olho do preenchimento, a gente vai concluir toda a parte de preenchimento do Sonic, né? Vocês veem que ele tá todo preenchido. Aí depois dessa etapa eu espero enxugar mais um pouquinho toda essa tinta, né? Porque a parte do azul provavelmente já tá enxuto.
Mas eu vou esperar enxugar, tô terminando aí, para poder a gente fazer o processo de luz e sombra seca. Bom, agora ele já tá enxutinho, né? Eu vou pegar o diluente e vou colocar umas gotinhas aqui no pratinho. E agora nós vamos fazer luz e sombra seca e finalizar com o contorno. Eu uso esse diluente, né, porque como a pintura tá seca, então a tinta que eu vou pegar agora para fazer a sombra, em alguns pontos eu vou precisar que ela fique mais fluida, que ela se espalhe melhor. Então eu vou pegando um pouquinho aí do diluente e a tinta vai se espalhando com mais facilidade, para não ficar aquela coisa marcada, né? Então eu vou intensificar onde já tem sombra, vou só intensificar com o próprio azul marinho, porque como eu disse a vocês, como eu fiz com a tinta molhada, ele dá uma sumidinha, se mistura com a outra tinta e dá uma sumidinha. Nesse canto aí eu não tinha feito sombra, mas agora eu tô fazendo para justamente dar o efeito do olho, que eu disse a vocês, a parte branca, ela tem que ficar na parte de baixo. E colocando agora essa sombra que eu tô colocando, vocês vão perceber que o olho já vai começar a ficar por baixo do azul, né? Porque antes ele tava por cima. Ó, vou colocando aqui todo ao redor. E já vai mudando a pálpebra dele, já vai dando um efeito de que ela tá por cima do olho. E vou pegando o diluente e vou espalhando. Onde já tinha sombra, eu só vou intensificar mesmo, né? Aqui também você pode, se você quiser uma sombra mais marcada, que não é o que eu quero aqui, mas você pode também usar um pouquinho de preto, se você quiser uma sombra bem definida. Mas aí o preto você tem que ter muito cuidado para que não fique carregado, né? Então tem que ser um pouquinho de nada de tinta e espalhar. Ó, também aqui nessa parte da orelha, que ela tá por baixo, né? Essa parte de tipo uma cor de pele. E a gente faz também um pouquinho de sombra ali para dar o efeito de que ela tá por baixo. Aqui na pálpebra dele, para que ela tá meio levantada, né? E aqui também, ó, nessa parte aqui onde eu coloquei a sombra do cinza claro, eu vou também fazer tipo um contorno com o azul marinho. Pra você já ver que já vai dando profundidade ao olho dele. E eu vou intensificar mais pra frente também aí com o cinza chumbo. Na parte onde a gente colocou o cinza claro, mais pra frente a gente vai colocar o cinza chumbo e vai dar um efeito bem legal aqui no olho, né? Mas você já consegue ver, já é nítido, de que o olho já ficou por baixo, né? Aqui também, nesse cantinho. Quando eu vejo que o pincel ainda tá bem molhadinho, eu vou lá, pego a tinta. Quando eu vejo que a tinta não tá correndo, eu vou lá e pego o diluente no pratinho. E assim a gente vai escurecendo mais essa sombra, né? Você vê que eu vou lá, pego um pouquinho de nada de diluente e um pouquinho de tinta e dou aquela espalhada, né? Onde já tem sombra mesmo. Pra vocês acompanharem tudo aí. E a gente tem que fazer a sombra num degradê. Como já tem, né? A gente já fez tipo uma caminha aí por baixo, né? Porque essa sombra de início que a gente fez, ela serve como uma cama para acolher agora a sombra seca. Essa sombra seca também ajuda para que quando for na lavagem não saia, né? Fique bem aí definida ainda e o seu trabalho permaneça intacto por muito tempo. Então eu gosto de reforçar a sombra para que na lavagem não perca o brilho, não perca o formato, né? Com o tempo que for lavando e vai ficando do mesmo jeito. A pintura não vai sair de forma nenhuma, não vai perder o brilho que
que ela tem. Então, a gente vai aí intensificando. E também fica legal. Se você quiser botar preto, também fica legal. Mas eu não quis, não. Não quis botar o preto, não. Deixei só o azul marinho mesmo. Mas fica bom também. Tô só dando uma sugestão, caso você queira fazer, né? Porque pintura tem muito isso, né? Tem a identidade de cada pessoa. Por mais que a gente veja um trabalho de um artesão e a gente queira fazer igual, mas a gente sempre coloca a nossa identidade, né? E isso é muito bom. É muito bom mesmo. Então, eu aconselho a você não ficar se comparando, né? Porque cada trabalho é um único. Até eu mesmo, né? Que como vocês viram, eu fiz 2 Sonic, mas eu sempre vejo um pouco de diferença entre um e outro, porque a gente não consegue fazer de forma nenhuma um idêntico ao outro, né? Agora eu vou pegar o azul Caribe e vou fazer a luz. Agora eu vou fazer a luz com azul Caribe, né? Que antes eu tinha usado o azul Ardósia, mas agora eu quero dar uma iluminação maior e vou usar o azul Caribe para clarear mais, ó, no efeito de luz. Nos mesmos pontos também que eu usei, aí eu carreguei muito, aí vou lá dar uma limpadinha no pincel e volto a espalhar. Por isso que é bom a gente sempre ter um paninho, né? Esse paninho pode ser qualquer paninho, um velho, que seja uma malha, né? Eu tenho um aqui que é uma camisa velha, um pedaço de camisa, uma camisa velha que tinha aqui de malha. Aí eu corto os pedaços e vou usando. Quando tá ficando muito velho, duro, aí eu jogo fora, pego outro pedacinho. Aí vocês veem que eu tô iluminando nos mesmos pontos, né? Que eu já tinha iluminado antes. Quando eu coloco mais tinta, às vezes eu não pego o clareador. Carrego aí o pincel com a tinta, quando é uma área grande, e vou espalhando essa tinta. Como a tinta ela tá fluida, né, não tá grossa, então dá para fazer, né, sem precisar pegar o diluente. Mas quando eu vejo que tem necessidade, eu que agora tô querendo aí sentir necessidade, eu vou lá e pego um pouquinho de diluente e vou espalhando essa área da cabeça dele, que é o cabeção do porco espinho. Eu pensei que era um tipo de um tubarão. Por quê? Ele tem barbatana, não, minha gente. É sério, eu acho que isso parece uma... Tudo é espinho. É o espinho, meu pai do céu. Tudo bem, né? O design aí, né? Criou um porco espinho azul com a barbatana de tubarão. E aí, daí vai ser tubarão com perna. De mão. Ah, é, porque ele não é na água não, né? É na terra, né? Ai, ai, mas vamos lá, vamos seguir botando as luzes aqui com azul Caribe. Azul Caribe, tá? Ó, vou espalhando bem, para não ficar uma coisa marcada. Espalho bem mesmo, nessa área aqui, ó, na cabeça dele. Vamos lá. Como eu quis que vocês vissem mesmo, né, esse processo de luz seca, de sombra seca, então eu não acelerei o vídeo para que vocês acompanhem bem direitinho aí, façam o de vocês também. Quando fizer, né, me marque, por favor. Quem é que já me segue aí nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, tem aqui na descrição do vídeo. E se você não deixou o like, né, por favor, né, vá deixar o seu like, porque o like é muito importante, né, para que a gente consiga aí produzir mais conteúdos para vocês, para que o YouTube consiga divulgar, né, esse vídeo para mais pessoas. Vocês também podem enviar
para quem vocês acham que vai gostar, que vai querer fazer também, para aquela amiga que é artesã, que gosta de artesanato. Então também é legal vocês poderem enviar, né? Vai ajudar muito aqui o canal. Então eu vou aí intensificando a luz na parte azul. Aqui eu tô sentindo necessidade de mais iluminação. Eu vou lá, boto mais um pouquinho, espalho. Vou espalhando bem. Então, pego o diluente para espalhar mais. Agora, vou dando mais uma espalhadinha aqui, ó, para não ficar marcado, né? Eu fui lavar o pincel. Eu lavei o pincel, deixei ele sem nada e agora eu tô só espalhando a tinta para não ficar marcado. Com o pincel sem tinta nenhuma, só molhadinho mesmo, ele lavado, né? E a gente vai espalhando bem. Agora, com marrom café, esse é o marrom café, eu vou fazer a sombra seca, né? Você vê que já aumentou aí a sombra nele, é um tom mais escuro do que o outro que eu usei, que foi o camurça. E vai ficando tipo um degradê, né? Que eu usei um tom mais claro, agora um tom mais escuro. Então, com o marrom café eu vou fazendo todo a sombra onde já tinha mesmo. Vou só preenchendo aqui nos mesmos lugares que eu já tinha colocado. Só que aí vocês observem que eu coloco a tinta bem no cantinho do pincel e vou espalhando com cuidado, né, para não ficar marcado. O segredo, minha gente, é esse: não deixar marcado, espalhar bem a tinta. Se você deixou marcado, se ficou marcado, vai lá, lava o pincel, volta o pincel e vai rebolando o pincel para espalhar essa tinta. Vou aí, tá vendo? Fui lavar o pincel porque eu achei que tava muito e já vou espalhando, como eu disse a vocês. Que essa parte aí não pode, né, ficar marcada. A parte de cima ainda pode um pouquinho, mas aí não. Agora na boquinha, covinha da boca, cantinho do pincel com pouquinha tinta e vou fazendo aqui o contorno. O contorno não, né? O desenho da boca, porque o contorno vai ser depois. Depois é que eu vou fazer o contorno. Ó, sempre limpando o pincel e espalhando. E vou espalhando. Que às vezes a gente não consegue, né, controlar. A gente quer pegar pouquinha tinta, ó. Peguei muito, de novo fui lavar o pincel. E volto para espalhar. Vou espalhando e vou tirando a marca. Muito pouca tinta mesmo. E esse bracinho dele, que é fininho, é que é pouquinha tinta mesmo. E a gente vai espalhando e dando esse efeito de sombra, né? Isso, como eu disse a vocês, a tinta não. A pintura toda, né? O preenchimento já tá enxuto. Eu esperei ele enxugar para vir agora fazer essa sombra seca. Vou fazer toda a sombra nele para depois vir com a luz aqui nessa parte desse tom de pele dele, né? Aqui na barriga. Aí vocês percebem também que diferente, né, de quando a tinta estava molhada, eu ia fazendo partes por partes. E agora, quando tá enxuta, eu pego um tom de tinta e faço toda a área que eu quero fazer com aquela cor, né? Depois é que eu vou, lavo o pincel e troco pelo tom mais claro ou vice-versa. Não tem ordem não, você também pode começar pela luz. No caso aqui, eu preferi começar pela sombra, mas não interferem uma coisa com a outra. Você pode começar pela luz também. Mas como essa área aqui do braço, né, é bem fininha, aí eu achei melhor começar pela sombra. Aí agora, tá vendo? Peguei o palha
E vou agora fazer a luz, todas as partes que tem esse tom de pele, eu vou fazer a luz com palha. Que eu já tinha usado, né, o palha, mas ele dá uma sumida, como eu disse a vocês. Se vocês quiserem também deixar mais claro, iluminar mais, pode usar o branco, né? Mas eu não quis deixar o Sonic muito, nem com uma sombra muito escura, nem com a iluminação muito clara. Mas isso não é uma regra, tá? Você pode deixar mais claro se você quiser. E aí eu vou dando toda a luz, ó. Vou colocando mais tinta, vou colocando aos poucos para não carregar muito. Colocando mais para dar um volume nessa parte aqui da boca. No bracinho. No outro bracinho também. Esse bracinho dele é bem maguinho. Então, a gente pega um pincel bem pequenininho. Agora eu peguei um pincel um pouquinho maior para fazer aí a barriga dele. Tem uma área maior, né, de luz. Aí eu vou colocando. E vou espalhando. Vou espalhando, fazendo movimentos circulares. Para deixar a tinta bem espalhadinha. E vou fazendo os movimentos de vai e vem e circular. Agora nós vamos fazer a sombra no olho, né? Que eu disse a vocês. Esse aí é o cinza chumbo. Então, eu vou dar mais profundidade a esse olho com o cinza chumbo. Então, onde tinha cinza claro, eu vou intensificar agora a sombra com o cinza chumbo. Você percebe que eu tiro o excesso de tinta na própria tampa, né? Eu pego e às vezes eu dou uma pincelada na tampa para tirar o excesso de tinta, porque é pouca tinta no cantinho do pincel. Ó, tirei agora um pouquinho. E vou com o cantinho do pincel e vou espalhando. Espalhando. Você já percebe que aí o olho já tá mais fundo, né? Quando a gente faz essa sombra. Já deu mais profundidade ao olho. Você percebe mesmo que a pálpebra, né, tá bem por cima da parte branca. Porque a gente escureceu essa área aqui, aí já dá esse efeito de profundidade. Aí é uma área maior de sombra, eu vou espalhando. Onde a gente colocou, né, o cinza claro, foi aí também. E a gente vai intensificando. Você vai vendo a necessidade e vai botando. Agora na mão. Também nos mesmos pontos que a gente colocou o cinza claro. A gente vai intensificar a sombra. Vamos lá. Fazendo todo o desenho da mão. Aí vocês podem ir pintando, né? E acompanhando aqui o vídeo. Né? Como o vídeo tá bem didático e mostrando todos os detalhes, você pode... Ó, aí eu coloquei muita tinta, tá vendo? Fui lá, lavei o pincel e vou espalhar essa tinta com o pincel sem tinta. Você já vê que já dá uma espalhada, né? Só fiz lavar o pincel, ó. Lavei de novo e vou espalhando para não deixar marcado.
Como eu dei uma aproximada também aqui, né? Vocês não estão vendo eu pegando o diluente, mas eu tô pegando o diluente pra misturar e espalhar esse cinza. Eu tô espalhando bem. Eu vou espalhando. Pouquinho mesmo, tinta. Eu vou espalhando. E vou dando formato, né, dos dedos dele. Vou dando formato. Aí eu boto o cantinho do pincel e vou contornando o risco, que dá pra ver um pouco aí o risco. E vou contornando e espalhando ao mesmo tempo, pra não ficar, porque não é um contorno, né? O contorno a gente vai fazer depois. É a sombra, então a sombra ela fica mais espalhadinha. Bom, aí eu vou lavar o pincel novamente, que ficou sobrecarregado, e vou espalhar isso aqui, para não ficar marcado. E vamos seguindo, ó, colocando mais tinta aqui em cima. Dando mais uma sombra aqui no dedo dele. Definindo a mão. Aqui na parte de baixo da mão tem bastante sombra. Aqui na parte gordinha da mão, na divisão aqui. Coloco sombra também. Na parte de baixo da luva. Tá acabando, paciência que tá acabando. É assim mesmo. Pra ficar bonito, tem que ter paciência, fazer bem direitinho, pra ficar bem bonito. Vou botar mais um pouquinho aqui, ó. Na parte de baixo. E agora, né, eu tô fazendo uma intensidade da luz com o branco. Porque a toalha, ela é um azul bebê. Então, o branco, né, a primeira camada que eu dei, ele fica branco, mas some um pouquinho porque a toalha não era branca, era azul. Então, aí pra iluminar o olho dele, eu coloco mais um pouquinho de branco na parte que eu quero a luz. Onde eu quero a luz aqui na sombra, eu vou colocar mais branco. Vou deixando bem preenchido. O branco, né, ele tem uma consistência mais grossa do que as outras tintas, já por isso, já para ele preencher assim de uma forma que fique bem branco, né? Mas a tinta, de uma certa forma, quando enxuga, dependendo da cor da toalha, ela dá uma sumidinha. Não foi o caso daí, né? É só porque eu quero deixar mais iluminado mesmo. A gente percebe que o branco ficou realmente branco, mas eu quero dar mais uma iluminação aí nessas partes. Então, eu vou colocar mais branco. E para suavizar também aí algumas partes da sombra e fica um pouco mais suave. Vocês percebem bem aí na luva, né? Então, eu vou deixando. Agora, com o azul Caribe, eu vou também intensificar a luz aqui do nariz. Vou intensificar, aproximei um pouquinho para vocês verem eu contornando o olho, né? Vou dar aí mais uma definição para esse olho. Que agora que tá enxuto, aí a gente percebe bem que não tá muito certinho, não tá definido. E esse é o pincel filete também da Condor, da linha 422, número 000, né? São 3 zeros. Então, ele é bem fininho e ele é próprio para contorno mesmo. Aí você vê que fica um contorno bem legal, a gente vai contornando aí o olho e vai acertando. Vou acertando bem o olhinho dele.
Esse olho, meu Deus do céu, é um olho fácil de fazer, né? Vocês estão achando fácil? Eu achei muito fácil de fazer. Um olho todo preto. Na verdade, não é todo preto, né? Aí é a íris dele, né? É branco com cinza. E essa é a partezinha. A íris não, é a menina dos olhos, né? É. Eu acho que é a menina dos olhos. Aí eu achei que o olho ficou um pouco menor do que o outro. Vou aumentando e vou ajeitando, ó. Eu vou ajeitando delicadamente. E vou preenchendo. Também o nariz. Vou contornar o nariz. Pra ficar bem certinho. Vou contornando. Esse pincel, né, o pessoal conhece ele como o nome de pincel filete, que ele é bem fininho. Aí tem ele com a numeração 2 zeros, esse aí é o com 3 zeros. Agora, né, eu peguei um boleador, que o pessoal geralmente usa para unha, né? Eu comprei aí para fazer esses trabalhos mesmo, dessas bolinhas miudinhas que às vezes eu quero fazer. E casou bem aí para fazer a iluminação. Vamos agora para o contorno. No contorno, a gente usa aquarela silk misturada aí na tampinha, para que a tinta fique bem fluida, né? E eu tô fazendo o contorno do Sonic com o próprio azul marinho, que também pode ser usado o preto, também fica legal. Mas eu usei o azul marinho. E vocês vão perceber que em todas as tampinhas eu vou colocar aquarela silk para diluir bem a tinta. Não aconselho você colocar água, tá? Porque a água apodrece a tinta. Com o tempo, aí ela dentro do potinho vai ficar com um mau cheiro, fica horrível o cheiro. Então, se você quer diluir com a água, se você não tem uma aquarela silk, você coloca um pouquinho da tinta no prato, mistura com água, deixa ela bem diluída e faz o contorno. Agora, se você não diluir, a tinta não vai escorregar no tecido, né? Ela vai ficar com falhas. Se você quer que o seu contorno fique bem preenchido, você tem que realmente diluir a tinta. Então, eu tô fazendo o contorno aí bem rápido, eu acelerei o vídeo. E vocês vão perceber, ó. Sempre coloco umas gotinhas, misturo e faço o contorno. A tinta ficar molinha. Senão dificulta muito o trabalho se você deixar a tinta ela com a consistência que tá no potinho. Então, você coloca umas gotinhas já é o suficiente para ela ficar bem fluida. E fica bem legal o trabalho, né? Às vezes tem gente que diz que não sabe fazer contorno, mas o segredo é esse, é você deixar a tinta bem molinha, bem facilzinha, aí você vai ver que facilita muito o trabalho. E agora com o cinza, né, o cinza chumbo. Sim, essa parte que eu fiz, o tom de pele, eu contornei com marrom, tá? E agora eu tô contornando com o cinza chumbo. A parte da luva, eu vou contornar todo com cinza chumbo. Eu vou contornando. Pronto, o trabalho tá todo concluído. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E não esquece de curtir, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus.